Faltando menos de 10 meses para o primeiro turno das eleições de 2018, uma das principais atenções do Tribunal Superior Eleitoral tem sido a checagem e apuração de notícias falsas. Para isso, estão sendo formadas comissões de propaganda que vão monitorar as chamadas fake news. A circulação de boatos, notícias falsas não é novidade, mas com a internet e redes sociais, elas se espalham em uma velocidade tão grande que é difícil controlar. E em ano eleitoral, as consequências podem refletir diretamente nas urnas. Exatamente por isso, as chamadas fake news são uma preocupação da Justiça Eleitoral. Os conteúdos de propaganda eleitoral da internet podem ser removidos por ordem judicial. Para isso, é necessário que sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas pessoais. Criar e compartilhar informações falsas é crime. O crime digital, ele passa a ser responsabilizado no mundo ideológico, não apenas no mundo ideológico, mas também no mundo jurídico, passando a ter responsabilidade civil e penal. A responsabilidade civil, ela é atribuída principalmente para aquela pessoa que vai lançar a notícia falsa. Ela pode ser, hoje, facilmente encontrada pelo IP de quem cria aquela notícia falsa. E quem compartilha, ele também vai responder, principalmente civilmente, pela notícia falsa que ele ajudou a compartilhar, a divulgar. Para este cientista político, a votação deste ano para presidente, governador, senadores e deputados estaduais e federais deve ser bastante influenciada pelos conteúdos que circulam em canais não oficiais. Hoje a coisa tomou uma proporção muito forte, né, muito contundente, através das redes sociais, as quais as pessoas utilizam desses mecanismos para plantar notícias falsas. A dica desta especialista é sempre confirmar a veracidade das informações. Você precisa buscar exatamente os veículos de comunicação, que são produtores de conteúdo. Os tradicionais veículos de comunicação cada vez mais serão importantes neste momento de escolhas. Isso não quer dizer que o veículo de comunicação não tenha adesão a uma ideologia, a um partido político, mas quer dizer que o veículo de comunicação sempre vai partir de um fato. Algumas pessoas já têm essa preocupação. É interessante que a gente verifique, porque essas informações produzidas com a intenção de enganar as pessoas, elas promovem uma comoção terrível, né? E só desinformam. Quais são os mecanismos que a senhora usa para confirmar se aquela notícia que a senhora recebeu... Os melhores jornais, os veículos de comunicação e as próprias informações de uma pessoa formada. Mas sendo boas ou ruins, no Brasil já tem gente que não acredita em política de jeito nenhum. Político é tudo igual, na verdade não deixa de ser verdade, assim como pode ser mentira, né? Mas todos fazem a mesma coisa, promete e nunca faz nada. A repórter Tatiane Costa ainda conversou sobre as fake news com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para explicar como será o trabalho dos juízes na prevenção às notícias falsas. Em ano de eleições majoritárias, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais devem trabalhar em conjunto para combater as chamadas fake news. A gente conversa com Flávio Vinícius Araújo Costa, diretor-geral do TRE Maranhão. Então, quais são as estratégias que vocês estão vendo para poder combater ou diminuir as ações dessas notícias falsas? Hoje o TSE, com todos os tribunais regionais eleitorais, discutem todos em fóruns de discussão para saber quais são as melhores estratégias. A fake news não é uma novidade para as eleições de 2018, já vieram de outras eleições. Pegou essa grande proporção por causa das eleições americanas. Tanto é que a própria nomenclatura fake news é importada dos Estados Unidos. Todavia, nós estamos trabalhando com um conselho, com um comitê de propaganda que vai ser montado por juízes da corte para averiguar. E as representações ajuizadas por quem se sentir prejudicado, um cidadão, o próprio candidato, uma coligação partido, se verificar se aquela notícia realmente não tem nenhum fundo de verdade. Porque a fake news pode prejudicar. Então, as tutelas de urgência, as antigas liminares, sejam para retirar essa fake news antes que o estrago seja maior.
Então, TSE e TRE, todos os tribunais conjuntamente, porque também a gente tem eleições para presidente. Então, algumas notícias devem correr nacionalmente. Quando se trata de presidente da República, a competência originária é do TSE e não dos TREs. Nossa competência de averiguar em julgamentos é somente no caso de mandatos estaduais e federais, no caso deputados federais, senadores, e deputados estaduais, governador e vice. Nessa situação, o TRE é competente para julgar. No caso de presidente e vice-presidente da República, as representações, inclusive sobre a fake news, será a competência originária do TSE. Então, existe a possibilidade de serem retiradas notícias do ar. Existem, e não é uma novidade dessa eleição de agora. As tutelas de urgência, nas representações, o direito de resposta, visam a retirada imediata do ar, para se depois, com base no artigo 555 da Constituição, dar ampla defesa e contraditório. E é importante ressaltar a diferença de fake, pessoa, porque aquela pessoa falsa que pode divulgar uma notícia verdadeira quanto uma notícia falsa, e a fake news, que pode ser divulgada tanto por uma pessoa conhecida quanto por uma pessoa falsa, o fake. Assim, a fake news, se for originada de uma pessoa conhecida, de um repórter, de um cidadão que tem uma conta pessoal em uma rede social, essa já vai ser conhecida e já vai ser retirada e ajuizada para apresentar os seus devidos esclarecimentos e, se for condenada, com as punições legais, com as sanções legais. Se for um fake, aí sim, a gente vai verificar a possibilidade de se ver de onde nasceu aquela notícia falsa, se verificar se houve a existência de um crime cibernético. Delegamos a competência já para a instauração de inquérito à Polícia Federal, que vai verificar a possível existência ou não de crime cibernético. Então, qual é a recomendação para o eleitor, para o cidadão que receber essas notícias através das redes sociais? A recomendação, como toda notícia, e vocês da mídia, repórteres, jornalistas, verificar a origem da notícia. Se for, no caso de origem de notícias eleitorais, verifique o canal, porque o canal oficial é o TRE do Maranhão, em especial nas eleições do Maranhão. No caso das eleições nacionais, o TSE. Verifique se a notícia partiu da Justiça Eleitoral, porque assim a gente vai conseguir fazer um crivo e verificar o que é notícia falsa e o que é notícia verdadeira e esclarecer o eleitor, que é o cidadão. Ok, muito obrigada, Flávio Vinícius Araújo Costa, diretor-geral do TRE Maranhão. Tatiane Costa para o Repórter Maranhão.